paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos no canal e aqueles também que não são inscritos e estão acompanhando o nosso estudo bíblico, panorama e também o nosso devocional. Hoje nós vamos fazer o panorama bíblico do livro de Josué. As informações básicas: o autor do livro é Josué. É bem verdade que no final do livro já mostra a morte de Josué, então possivelmente algum autor desconhecido termina o livro. A data é aproximada, 1370 a.C., e o local que foi escrito é já em Canaã. As fontes são os relatos de Josué e Calebe e citações do livro de Deuteronômio. E é provável que tenha sido Josué que tenha terminado o livro de Deuteronômio quando se falou da morte de Moisés e já das instruções finais. O alvo é a geração que conquistou a terra prometida, então o povo que ia conquistar a terra, esse livro foi endereçado com esse alvo, né? O versículo-chave é Josué capítulo 1, versículo 8, e a palavra-chave do livro é a conquista. O tema, então, o tema aqui de todo o livro é a conquista da terra prometida, a divisão da terra prometida e o descanso dos inimigos. O conteúdo. Josué é um livro de ação, é um livro onde tem muito movimento, é um livro de guerra, é um livro onde tem bastante essa questão da ação. O personagem principal é responsável por toda a história do livro. Então, Josué, ele é centrado, né? Ele é um general, ele está comandando o exército de Israel. E Josué, ele é um dos sobreviventes da primeira geração, a geração que saiu do Egito, a geração que peregrinou pelo deserto. Então, Josué e Calebe foram os únicos que passaram por todo esse momento, todo esse tempo. O discípulo com o coração disposto a aprender, então Josué sempre foi aquele que estava ao lado de Moisés, então ele era um servo de Moisés, então ele aprendeu muito com Moisés, ele seguiu os conselhos e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Assim Deus disse para Josué, para ele não se apartar do livro da lei, para guardar os mandamentos do Senhor, para que tudo andasse bem. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Josué, a vida dele foi coroada de vitórias e de firmeza no propósito de agradar a Deus. Ainda no final da vida, Josué desafiou o povo, primeiro dando o exemplo de decisão. Ele exortou a escolherem o Senhor e rejeitar os ídolos de Canaã. Então, Josué, ele vai dizer lá no final do livro, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. As principais personagens, então, do livro é Deus, sempre, Josué, Calebe, Raabe, né, que depois vai dar origem à linhagem messiânica, a gente vai ver isso também, Finéias e Eleazar, que são os sacerdotes. O esboço do livro, o livro tem 24 capítulos, e os 12 primeiros capítulos eles estão focados na conquista da terra prometida. E os 12 últimos, né, do 13 ao 24, a organização da vida em Canaã, ou seja, as divisões das terras, como que eles iam viver, e está tudo nesses últimos 12 capítulos. Então, a divisão da conquista. A travessia do Rio Jordão e a conquista de Jericó. Jericó foi a primeira cidade. O pecado afeta a comunidade e a vitória de Ai, né? Então, capítulo 7, capítulo 8. Os israelitas são enganados pelos gibeonitas. Aqui, os gibeonitas eles usaram de astúcia, então a gente vai ver isso na leitura do capítulo 9. E Deus luta ao lado de Israel, do capítulo 10 ao capítulo 12.
Já a outra parte do livro, a outra metade do livro, é a organização. Então, a divisão da terra, que vai do capítulo 13 até o capítulo 22. Josué desafia os israelitas, do capítulo 23, do verso 1 ao 20, do verso 1 até 20, o capítulo 24, verso 15. E a renovação de um compromisso e a morte de Josué, que está lá no capítulo 24, versículo 16, até 24, 33. Os destaques do livro é a liderança e a palavra de Deus. O versículo-chave do livro, então, como nós já comentamos, é o capítulo 1, versículo 8, ele é claro ao afirmar que não haverá sucesso sem a palavra de Deus. Então aqui, no livro de Josué, nós vemos o segredo, né? A gente está acostumado a ver vídeos, merchan, enfim, vários livros e várias coisas que diz o segredo para o sucesso, o segredo para isso ou para aquilo. Aqui nós vemos no capítulo 1, verso 8, o segredo para as coisas darem certo. Como eu sempre digo aos irmãos, eu não gosto de fazer muita aplicação, mas essa aqui eu acho que é válida, tá? Então, o segredo está em capítulo 1, versículo 8 de Josué. O verbo meditar, né, quando Deus diz para Josué meditar na palavra, ao contrário do que parece hoje, do que as pessoas pensam hoje, que meditar é aquela meditação transcendental, né? É ficar dizendo é ficar aquela que na verdade nem é uma meditação, aquilo é um mantra, né? Na verdade, meditar no contexto e no entendimento hebraico é repetir a lei em voz baixa, ou seja, é sempre lembrar das palavras de Deus. Podemos aplicar em duas dimensões, então, a dimensão pessoal, a memorização das escrituras, né, a importância de memorizar as escrituras, e a parte relacional, que é repetir a lei do Senhor a outros. Né? Então é bem verdade que, assim como Israel, eles, ao se alimentar nas festas, enfim, todo o tempo eles recitavam a lei do Senhor para que eles nunca se esquecessem disso. É bem verdade que hoje também isso é aplicado. Quanto mais nós pregamos, mais nós ensinamos, mais nós aprendemos, mais essa palavra ela é entranhada em nós. A palavra meditar também é encontrada no Salmo 1, verso 2, e a recomendação desse texto é que devemos fazer isso continuamente, ou seja, de dia e de noite. Então, não é só por um tempo. A meditar na palavra de Deus, ou seja, ter a palavra de Deus e sempre lembrar da palavra de Deus é em todo o tempo. Ainda nos destaques, decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué nos ensina a respeito de decisões tanto no plano pessoal como no plano coletivo da nação. Na vida pessoal, o exemplo de Josué começa já em Números capítulo 13. Enquanto todo o povo não creu no poder de Deus, Josué e Caleb enxergaram a situação com os olhos do Senhor e viram além das possibilidades humanas. Então, eles realmente todos os espias, eles tiveram a mesma visão. Olha, há gigantes na terra, mas a terra é boa. Eles viram as fortalezas, né, a fortaleza inteira, a cidade murada, mas ele disse: o Senhor está conosco. Então veja que Caleb e Josué eles não eram irrealistas, eles eram realistas. Olha, a terra é boa, eles olharam para as coisas boas, né, a terra é boa, tem bastante coisa boa lá, mas o Senhor está conosco. Então eles viram de uma forma diferente dos outros 10 espias. Então, ao iniciar o processo de liderança, Josué permaneceu firme nas recomendações de Moisés. Então, Josué ele foi um grande servo, porque ele obedeceu também às ordens do seu senhor, assim como ele chamava Moisés de senhor. Né? Num pronome de tratamento, é claro, não endeusando Moisés. E decidiu também obedecer ao Senhor, aqui o Senhor Deus, em cada passo para a conquista da terra prometida. Curiosidades, eu acho que é uma das mais curiosidades que mais tem, uma grande curiosidade da Bíblia, né? E até hoje é um tema de discussão na academia, né? Na escola e em tantos outros lugares.
E a grande curiosidade é, o sol parou mesmo? Será que foi o sol que parou? Então lá no capítulo 10, o mais debatido do livro, há várias opiniões que procuram interpretar os versículos 12 e 13. Então, duas delas são o atraso no na velocidade do movimento de rotação da Terra. Então, acredita-se que a Terra parou de girar e não o Sol parou, mas a Terra parou. Isso é uma tese que resultou em um dia de mais de 24 horas, ou seja, ou a Terra parou de girar ou ela girou de forma mais lenta e o dia foi maior, né? Isso é uma tese. A outra tese é que a mudança na refração dos raios solares. Isso permitiu que, mesmo que a hora avançasse, o povo de Deus teria claridade para lutar. É como se fosse o solstício, né, que tem na Europa, se falava disso já no Império Romano, que era aquele aumento do tempo de claridade, né, dias mais longos. Né, a gente bem sabe aqui no Brasil que nos períodos de verão, os dias são mais longos, né? O tempo de claridade é maior, né? Clareia, o sol, o dia já amanhece antes das 5 da manhã e vai anoitecer lá quase 8 horas da noite. Então, a gente sabe que isso é possível. Então, a grande pergunta é, o Sol parou? Quem parou foi a Terra? Aumentou os números de raios solares? Olha, de uma coisa eu sei. Eu não sei o que aconteceu, mas de uma coisa eu sei. Deus fez alguma coisa sobrenatural e o povo continuou a batalha. Josué teve fé para dizer para o sol não se pôr, né? Isso foi um ato de fé, e Deus honrou a sua fé fazendo alguma coisa para que eles continuassem mais tempo na batalha. A nova geração, né, uma outra curiosidade, os primeiros capítulos de Josué têm o registro dos milagres que aparecem no livro. Então, em certo sentido, eles repetem para a nova geração a experiência que a antiga tinha vivido no deserto. Então, logo no começo já dos primeiros capítulos de Josué, já para entrar na Terra Prometida, já para começar a conquista, Deus ele repete os milagres, né, os mesmos milagres que ele repetiu na saída do povo já do Egito, lá no Êxodo, que são eles aí. Deus abre caminho, né? Deus abre caminho. Então, na geração antiga, lá no Êxodo, foi a travessia do Mar Vermelho. Na nova geração, essa geração que vai conquistar a terra de Canaã, é a travessia no Rio Jordão. Então, é o Rio Jordão que se abre. A vitória na batalha, então, Faraó é derrotado na antiga geração, no mar, enquanto o povo caminhava salvo. Na nova geração, Jericó é derrotado no pó, enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Ou seja, Deus deu uma ordem para andar em volta das muralhas e depois gritar, e tudo caiu, e enfim, eles conquistaram a terra. Então, veja a semelhança. Em ambos os casos, quem luta, na verdade, quem dá a vitória é Deus. A disciplina de Deus, então, na antiga geração, a murmuração trouxe a disciplina com a morte de Corá e Abirão, né, e outros, e tantos outros que se rebelaram contra Moisés. Já na nova geração, o pecado trouxe a disciplina com a morte de Acã e sua família. Então, eles quebraram a aliança e eles foram punidos severamente. E Deus também, um outro caso, Deus usa a criação em benefício de seu povo. No deserto, Deus mandou maná e codornizes para suprir, né, a alimentação do povo. E em Canaã, parou o sol e a lua para que Israel vencesse o seu inimigo. Então, Deus também agiu de forma sobrenatural aí com os aspectos da natureza. A guerra contra Hazor, ela nos dá o segredo das vitórias de Josué. Vale a pena notar como o general, né, o Josué era um general, seguia as instruções de Deus em tudo, recebendo as bênçãos da promessa em Josué capítulo 1, versículo 8. Então lá em Josué 11, 6,
Deus dá a ordem a Josué: não temas, né? Não temas. No capítulo 11, verso 8, o Senhor entrega os inimigos na mão de Josué. No capítulo 11, verso 9, Josué obedece às ordens do Senhor. E no capítulo 11, versículo 12, Josué recebe a vitória. E no capítulo 11, versículo 15, Josué era obediente, né? Sempre foi obediente às instruções de Deus. E o que nós aprendemos de doutrinas no livro de Josué? O que nós aprendemos é meditar na palavra de Deus. Isso é um aspecto extremamente importante. E a palavra de Deus, ela é um lugar central na vida, ela tem lugar central na nossa vida. E o segredo do sucesso em todas as áreas também é a palavra de Deus. É isso que nós aprendemos como doutrina, assim, enfatizar da palavra de Deus. Nós também vemos em Josué os prenúncios. A história da prostituta Raabe e a sua grande fé no Deus dos israelitas dá-lhe um lugar com os homenageados pela fé em Hebreus capítulo 11. Dela, então, né, dessa mulher que foi corajosa, teve fé, dela uma história, Deus faz uma história de grande graça, né, e mostrando que Deus salva pecadores somente pela fé. E ainda o mais importante é que, pela graça de Deus, ela fez parte da linhagem davídica, né? Ela vai dar origem a Davi, e mais ainda honroso para Raabe foi a sua linhagem messiânica, ela faz parte também da linhagem de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Também mostra nos prenúncio um dos rituais cerimoniais de Josué, capítulo 5, encontra o seu perfeito cumprimento no Novo Testamento. Nos versículos 19, descreve o mandamento de Deus de que aqueles que nasceram no deserto eram para ser circuncidados quando viessem para a terra prometida. Então, Josué também circuncidou todos os israelitas que nasceram no deserto para conquistar a terra prometida. E ao fazê-lo, Deus removeu de vós, né, o opróbrio do Egito. Ele tirou aquilo que ainda estava no povo. Deus limpou dos pecados da sua vida anterior, está lá em Colossenses também capítulo 2, verso 10 ao 12, descreve que os crentes como tendo sido circuncidados em seus corações pelo próprio Cristo. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver isso mais para frente, no Novo Testamento não precisa mais fazer circuncisão física. Agora, o que é circuncidado é o nosso coração por Cristo. Porque quem temos nos despojado da natureza pecadora de nossas vidas anteriores a Ele. Deus também estabeleceu as cidades de refúgio, onde aqueles que acidentalmente mataram alguém por um ato não intencional, né? Era um exemplo lá, se alguém tivesse com um machado e cortando uma árvore e o machado escapasse e acertasse alguém e essa pessoa morresse, para que o vingador do sangue não vingasse a morte dessa pessoa, essas pessoas eram levadas, elas ficavam nas cidades de refúgio, que eram cidades de proteção para mortes, né, para casos de morte acidental. E aí no Novo Testamento, Cristo, isso já era um prenúncio da obra de Cristo, né? Então Cristo é aquele para quem corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, ou seja, hoje no Novo Testamento, Jesus é nossa cidade de refúgio, Jesus é o nosso refúgio. O livro de Josué tem um tema teológico, né, predominantemente de descanso, então o assunto principal também é descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto durante os 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã.
Já o escritor aos Hebreus, ele usa esse incidente como uma advertência para não deixarmos que a descrença nos impeça de entrar no repouso de Deus em Cristo Jesus. Então, ou seja, os israelitas entraram numa terra terrena mesmo de descanso. E nós aguardamos o descanso, o sábado eterno, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para concluirmos, o livro termina como uma declaração de fé desse líder, Josué, e o testemunho da sua família para o povo. Josué e sua família tinham tomado a firme decisão de servir ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 24 e versículo 15. E o que faltou no ministério de Josué, isso é muito importante. Josué ele foi um grande líder, ele foi um grande general, mas ele cometeu um erro muito grave. No final do seu ministério, ele não teve a visão de um sucessor. Moisés, quando estava para morrer, Deus disse para ele animar Josué, e Moisés prepara Josué para continuar aquela lida, aquela batalha, né, com o povo. Já Josué não apontou nenhum líder, nenhum sucessor. E aí está até destacado aí o resultado. Você verá no próximo livro, sem líder, o povo se afastou de Deus. Então nós vamos ver que depois de Josué nós vamos estudar o livro dos Juízes e nós vamos ver quantos erros o povo cometeu, porque faltava-se um líder. Então aí cada um fazia o que bem entendia. E esse é um problema bem grave. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Boa leitura do livro de Josué, bons estudos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.